Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre Anthony Giddens, mais um autor do pensamento sociológico contemporâneo. Anthony Giddens nasce em 1938, na Inglaterra, e ainda está vivo. A gente pode pensar a obra dele em 4 fases distintas. Na primeira fase, ele vai desenvolver uma série de estudos ligados à epistemologia das ciências sociais, tentando entender como se faz a sociologia e até mesmo qual é o aspecto fundamental dessa ciência. Depois ele passa a desenvolver o que se chama a teoria da estruturação, onde ele vai tentar mostrar que não há uma preemência entre agente e estrutura, que essas duas coisas são fundamentais para o processo de desenvolvimento do sujeito e das sociedades. A terceira fase, que tem a ver com o texto que a gente vai analisar hoje, sobre o qual a gente conversa hoje, ele vai estudar a globalização e os seus efeitos na sociedade contemporânea. E, atualmente, ele se dedica a questões mais práticas ligadas à terceira fase, a globalização, porém agora falando sobre a questão dos refugiados, sobre a questão climática e coisas mais pontuais, mais práticas. A obra sobre a qual a gente vai falar hoje, ligada à terceira fase do desenvolvimento do pensamento do autor, foi editada como livro em 2000. Porém, ela vem de uma série de palestras que o autor deu para a rede de TV britânica BBC. Nessa obra, ele vai discutir 5 tópicos fundamentais que, para ele, explicam como as transformações sociais na contemporaneidade se dão. Ele vai falar sobre globalização, risco, tradição, família e democracia. Sobre a globalização, ele vai categorizar 2 grupos distintos que têm opiniões diferentes sobre esse assunto, sobre esse fato. E ele vai dizer que as relações sociais da contemporaneidade elas vão se dar no meio termo entre essas 2 concepções distintas. Primeiro, temos os céticos que vão dizer que, apesar da globalização, as relações regionais ainda são maiores. Do outro lado, nós teremos os radicais, pró-globalização, que vão entender que a própria ideia do Estado-nação ela é anacrônica e não se aplica mais. Entre essas duas esferas de pensamento é que vai se abrigar a construção real do que nós entendemos hoje como o fenômeno de globalização do sistema de produção, por exemplo. Outra característica fundamental da globalização para Giddens é a questão da comunicação. Pelo avanço tecnológico, nós conseguimos hoje ter que as mensagens sejam transmitidas no ritmo da própria mensagem. É diferente do passado, onde nós precisaríamos, por exemplo, transmitir a mensagem no ritmo do nosso caminhar, porque a nossa mensagem acompanhava o deslocar da nossa cabeça e da nossa fala. Hoje, a própria mensagem é transmitida no ritmo dela. Talvez aí, a partir do código Morse, isso começa a acontecer, né? Essa questão da velocidade da mensagem indo na velocidade dela mesmo, sem considerar a velocidade do seu suporte, permite que as questões locais se tornem globais. E ele vai fazer uma análise disso, vai comprovar esse fato, estudando, por exemplo, as celebridades globais. Em muitos casos, nós sabemos muito mais de alguma celebridade que nós acompanhamos nas redes sociais do que nós sabemos do nosso próprio vizinho aqui do lado. O autor ele vai dizer que não é porque a maior parte da indústria cultural orbita os Estados Unidos que nós temos um novo imperialismo, né? Que nós teremos então uma dominação cultural. Mesmo porque ele diz que há, por mais que haja essa preponderância dos Estados Unidos, há o movimento contrário também. Eu tenho dentro dos Estados Unidos o que ele chama de contracolonização. Também a influência, por exemplo, de outras culturas dentro desse país. Então, ele vai trabalhar com a ideia de que há uma assimetria nas relações de globalização. Determinados países vão ter um peso cultural e econômico muito maior, mas não há necessariamente uma nova opressão no sentido de um novo imperialismo. Depois o autor vai avaliar uma coisa bastante interessante, bastante subjetiva até, né, que é a questão do risco. Né? Ele vai dizer o seguinte: o risco é o infortúnio
ativamente avaliado em relação a possibilidades futuras. Então nós consideraremos uma situação de risco quando eu olho para frente e não consigo ver o futuro acontecendo. Se eu não consigo ver o futuro acontecendo daquela maneira que eu previ ou que eu desejo que aconteça, eu vou avaliar aquilo como uma situação de risco, né? E aí, qual que é a questão? O nosso desenvolvimento social, ele sempre se deu na tentativa de conquistar o futuro, de fazer o futuro impressão daquilo que a gente deseja agora, né? E isso sempre colocou a gente numa posição de tolerância, numa relação recíproca com o risco, mas sempre no sentido de colocar a gente para um foco no futuro. Quando eu tenho um foco no futuro, eu vou então ter que romper com o meu passado. Isso ele vai dizer que é o que é característico da sociedade industrial. Quando nós passamos a produzir no formato industrial, eu precisei romper com aquele passado pré-industrial, né? Eu precisei desconsiderar os riscos da mudança, né? E esse processo a gente fez muito bem, obrigado. Porém, o que aconteceu? Nós passamos a ter um domínio da natureza. Esse domínio da natureza, ele levou a uma diminuição contundente dos riscos. Então a gente passou a viver mais tranquilo com relação ao futuro. Só que nós devemos estar atentos que esse processo de domínio da natureza está trazendo para a gente novos riscos, né? Novas questões que estão dadas. Estamos vivendo isso agora, quando a gente fala da pandemia, certo? E aí o que ele vai dizer quando esses novos riscos aparecem? Nós temos o instinto, basicamente, muitas sociedades vão voltar à tradição, vão tentar fazer essa volta ao passado. E isso pode ser um problema. Isso pode ser um problema, porque quando a gente fala de tradição para Giddens, a gente não está falando necessariamente de algo velho. A tradição para ele é algo que é repetido ritualmente. Então é possível, pasmem, criar uma tradição nova. Eu posso considerar tradicional algo que foi criado há pouco tempo, né? E a gente voltar a isso como fuga daquela questão do risco que a gente estava falando anteriormente, como a gente disse, é um problema. Essa tradição repetida ritualmente, não necessariamente uma real tradição nesse aspecto, vai ser emanada das instituições governamentais, vai ser emanada a partir dos agentes econômicos, né? E aí, essa tradição, que na verdade não tem nada de tradicional, então em muitos aspectos a gente pode estar, de fato, desrespeitando as nossas legítimas tradições, elas vão ser construídas dentro da sociedade contemporânea apenas para um viés de um ganho, para um viés econômico, de conservação, de classe e assim sucessivamente. Então a tradição ela não vai ser construída agora como uma coisa efetiva, mas ela vai ser construída praticamente como um produto que vai se ofertar dentro do mercado, virtualmente tradicional, mas apenas para reagir àquela questão de risco. Sobre a família, ele vai relacionar as seguintes mudanças. Primeiro, uma grande mudança no papel da mulher, né? Que ao longo do desenvolvimento da sociedade contemporânea, especialmente ao longo do século XX, vai ter uma série de conquistas com relação ao seu papel público, especialmente. Bom, centralidade da família passa a ser agora, na contemporaneidade, dada pelo casal e não mais pelas relações de parentesco, né? Quando eu tenho a centralidade no casal, isso implica, por exemplo, que eu tenho um deslocamento de um arranjo familiar que orienta o casamento entre duas pessoas para uma perspectiva mais individual de cada um desses, o interesse em viver junto, o próprio amor, ele passa a ser mais valorizado do que anteriormente, né? Nesse aspecto, né, o casamento não é um compromisso coletivo, não é mais um compromisso familiar, mas ele é uma união, um desejo ali entre dois indivíduos. Surge até a questão da união estável entre pessoas como um casamento mais simplificado, digamos assim. Bom, o papel das crianças também vai mudar, né? As crianças elas eram antigamente
um investimento para um futuro, porém não, agora as crianças são pensadas como um gasto, né? Então as famílias vão diminuir de tamanho e tudo mais, como a gente vê no nosso dia a dia. Os casais também vão ter majoritariamente relações mais democráticas, de igualdade, baseados sempre numa comunicação emocional muito mais valorizada do que era anteriormente, uma pressão, né, com o coletivo entrando muito mais dentro da vida do casal e dessa família nuclear. Sobre a democracia, ele vai dizer que os meios de comunicação permitem que pessoas que não vivem a democracia passem a desejar a democracia. E pessoas que vivem a democracia nas suas sociedades vão passar a criticar a ineficiência da democracia que acontece em diversos momentos, né? Então isso é uma contradição importante da contemporaneidade. Ele vai propor uma efetivação da democracia, ele vai propor uma democratização da democracia para que desse modo nós consigamos evitar, por exemplo, os casos de corrupção, que é o que orienta muito da crítica contemporânea à democracia, né? Ele vai dizer que é preciso uma democratização da democracia para que nós descentralizemos o poder de fato, e essa descentralização do poder tende a diminuir os casos de corrupção. Então nós podemos viver uma nova fase de uma democracia mais democrática. É isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado das ideias principais de Anthony Giddens. A gente se vê na próxima. Um abraço!